Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wesley Bellini, eu sou psicólogo de professores e cá estou hoje com os senhores e com as senhoras para comentar acerca de uma notícia que já saiu há algum tempo, mas que de uns meses para cá eu ouvi algumas pessoas comentando e eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito disso, certo? Então, antes de começar, depois eu vou colocar a manchete para vocês aqui na tela, para vocês saberem de que notícia se trata. Eu gostaria de dar um panorama geral, do que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. Bom, então como eu disse, eu sou psicólogo de professores, especializado no atendimento para professores e especializado, entre aspas, porque não existe de fato uma especialização específica para o atendimento de professores, mas estudando o contexto ali da sala de aula, o contexto da pedagogia, o contexto da educação como um todo, eu resolvi migrar para essa área para ofertar um atendimento específico para esses profissionais, tendo em vista o contexto e as circunstâncias deles hoje no nosso país. Bom, então o intuito de eu trazer essa notícia aqui para vocês são dois pontos que eu queria comentar a respeito. Eu não vou comentar sobre a situação precária de trabalho destes profissionais. Por quê? Porque se você exercitar um pouquinho essa tua linda memória, você vai perceber que ao passar pelo ensino fundamental, o ensino médio, até mesmo o ensino superior, caso você tenha feito ali algum curso numa faculdade ou numa universidade, você vai saber do que eu estou falando, As situações precárias ali, elas estão escancaradas e muitas vezes até mesmo os alunos sofrem com essa situação precária, onde muitos não têm nem merenda ali para conseguir comer e tudo mais, para conseguir, de certa forma, permanecer ali mais algumas horas na escola e aprender alguma coisa. Então, isso é uma coisa que nós já sabemos, Nós já vivenciamos muitos ali na prática. Mas os dois pontos que eu queria comentar com vocês a respeito disso se dá justamente de os dois problemas mais recorrentes que eu vejo ali, que alguns professores tratam comigo em terapia, e que de fato é um problema que se instaurou ali em grande parte das escolas e que os professores eles enfrentam diariamente, certo? Então eu vou colocar a manchete da pesquisa aqui para vocês saberem do que se trata, lembrando que vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da matéria completa para que vocês possam ler. Completa, Vamos lá. Os professores de português choram, Então, vamos lá. De acordo com uma projeção do Instituto SAMESP, o Brasil ele pode enfrentar um déficit de 235 mil professores na educação básica até 2040. Quando a gente tem um conhecimento prévio, básico, do contexto educacional do nosso país, esse tipo de notícia não surpreende a ninguém. Porque, como eu falei, grande parte de nós vivenciamos ali na prática a condição precária que algumas escolas vivenciam todos os dias. Tendo em vista, um país que não consegue ofertar nem saneamento básico para algumas cidades, é de se esperar que com relação à educação não seja muito diferente, certo? Mas, além da questão salarial, além da questão do desrespeito recorrente com a figura do professor, além da violência constante dentro das escolas e vem aumentando cada vez mais, existem dois pontos que talvez sejam os pontos que mais vêm crescendo hoje em dia e que vem causando, de certa forma, um prejuízo a nível mental dos professores. Porque essas questões externas com relação às condições de trabalho, como eu falei, todos nós já conhecemos e sabemos o prejuízo que isso traz para os professores. Mas algo recorrente é justamente o prejuízo psicológico e emocional que esses profissionais eles vêm carregando cada dia mais, certo? Eu convido a vocês a fazerem uma breve pesquisa sobre o índice de burnout, no nosso país, e vocês vão notar em algumas pesquisas de campo ali que são realizadas até, ali revisões bibliográficas, que os professores eles estão ali entre os primeiros grupos que vivenciam essa síndrome do estresse ocupacional, certo? E que está diretamente ligado com esses dois pontos que eu vou comentar com vocês.
Então, o primeiro ponto que eu queria comentar, que é um problema vivenciado recorrentemente com os professores, é a questão da expectativa irreal que é colocada a eles e à escola, muitas vezes pelos pais. E veja bem, se você é pai e está aqui me assistindo, eu não estou dizendo que todos vocês fazem isso, que você faz isso, né? Então, não estou generalizando, então saiba interpretar aqui a minha fala. Mas algo que é recorrentemente vivenciado pelos professores é a expectativa irreal que alguns pais colocam com relação à obra acabada que é o filhinho deles que vai sair da escola. Explico. Muitas vezes, esses pais, ao colocar o filho ali na escola, eles desejam que o filho deles, ao mesmo tempo que saia dali, né, com um mínimo de educação emocional, educação psicológica, educação da própria personalidade, para conviver bem em sociedade, para ter um porte ali minimamente civilizado, eles também querem que o filho deles saia dali completamente apto, integralmente apto para passar no vestibular. E quando isso não acontece, muitas vezes o professor ele é completamente ali escorrachado, né? A imagem dele é completamente ali jogada no lixo. Então muitos pais ali, muitos responsáveis, muitas pessoas, a sociedade como um todo, né, vai começa a denegrir a imagem desse profissional. Quando na realidade o contexto da educação ele tem várias vertentes, né? Então de uma maneira bem simplória aqui, bem básica, nós temos a questão da educação da personalidade, educação afetiva, educação emocional. Nós temos a educação social e nós temos a educação intelectual. Então veja bem, né, eu aqui apenas separei para ficar de uma forma didática. É impossível para um professor, para um grupo de professores, uma equipe de professores que seja, para a própria escola, ofertar, né, todos esses serviços para uma sala de 40 alunos, para 10 salas de 40 alunos e por aí vai. Então, é criada, de certa forma, uma expectativa irreal com relação a como os jovens eles vão sair ali da escola, né? Tem alguns pais que só se preocupam com relação ao filho passar no vestibular, mas existe sim um grupo de pais que acabam colocando a própria responsabilidade de ofertar para o filho um ambiente propício para a educação da personalidade dele para os professores. Então, muitas vezes, esses alunos ali na sala de aula, eles não estão interessados em aprender matemática. Eles não estão interessados em aprender português, gramática, literatura. Esses alunos, muitas vezes, eles estão preocupados a como que a vida funciona. Questões relacionadas à própria emoção deles, aos instintos, a várias coisas diferentes, porque são pessoas diferentes, contextos diferentes, circunstâncias diferentes. Porque esse tipo de educação, muitas vezes, ele não é ofertado na própria escola. Então, veja bem, a questão dos lares quebrados hoje, dos filhos, das crianças que estão crescendo com pais divorciados, isso é uma coisa que até mesmo os professores estão enfrentando hoje nas escolas, com alunos que estão querendo um norte, um ponto de orientação, e muitas vezes não tem isso em casa. E, novamente, saiba interpretar aqui a minha fala. Não estou generalizando, não são todos os lares que são assim, todos os pais que são assim. Mas esse é um contexto precário que o professor vivencia hoje. E o segundo contexto, mas não menos importante, obviamente, é que hoje o professor ele não consegue enxergar, e quando eu digo que ele não consegue enxergar, não é pelo contexto de incapacidade de enxergar, mas é porque não existe, de certa forma, uma evidência ali de que existe um progresso na educação do nosso país. Isso é uma coisa que nós já sabemos. Mas hoje o professor ele não consegue enxergar um progresso da educação tanto no nível micro, ou seja, no nível de sala de aula com 40 alunos, ou até mesmo no nível da sua cidade, como no nível macro, ou seja, no nível da nação, do nosso país. Pode parecer uma coisa boba, mas ao se inserir ali na sala de aula,
quando você não consegue enxergar um progresso do seu próprio trabalho, o salário, o dinheiro, ele não basta para que você fique bem. Uma vez que até mesmo o salário dos professores ele é precário. Mas entenda, se coloque você no lugar desses professores, onde você desempenha ali seu trabalho na sua instituição ali, na sua empresa e tudo mais, e você é incapaz de enxergar um progresso, ou seja, parece que você está dando volta em círculo. Parece que você repete sempre o mesmo ciclo e não há uma mudança. E se não há uma mudança na educação, não são só os professores que são afetados, mas toda uma sociedade, porque esses alunos, muitas vezes, que eles são incapazes de resolver contas básicas de matemática, para ter um domínio básico, um domínio simples, um domínio mínimo que seja da gramática, eles estão se inserindo dentro das universidades e estão saindo de lá formados, ou seja, sem qualquer tipo de capacidade para ofertar um serviço minimamente adequado para toda uma sociedade. E isso é extremamente perigoso. E nós precisamos aceitar isso, né? A gente precisa quebrar, de certa forma, essa questão de que a faculdade é um lugar para todo mundo. De fato, a faculdade ela não é um lugar para todo mundo. Ah, Wesley, você está sendo extremista. Sim, eu sei. Não é para todo mundo, não é por uma questão social, não é por uma questão de classes. Tirem isso da cabeça de vocês. Mas é por uma questão de que algumas pessoas precisam de fato ter o domínio básico sobre algumas matérias para que ela consiga ofertar um serviço adequado para a sociedade. Para que ela não saia de lá, se insira no mercado de trabalho e ofereça um serviço completamente precário, que muitas vezes não vai ajudar, mas simplesmente prejudicar aquela pessoa que está comprando aquele serviço. Isso é uma coisa extremamente grave, e que o professor ele vivencia ali de forma recorrente. Então entendam, não é apenas uma questão de condições precárias de trabalho. A coisa, ela se alastrou tanto, ela está tão grave, que nós estamos falando de um contexto psicológico, onde o professor precisa lidar ali com demandas externas de fato, mas demandas internas. E muitas vezes o que ajudaria de forma mínima com que ele tivesse um progresso ali no seu trabalho, com que ele se mantesse motivado e até de certa forma otimista com relação ao futuro educacional do nosso país, ele não consegue. Porque ao olhar para uma sala de 40 alunos, ao olhar para a sua cidade, ao olhar para o seu estado, ao olhar para o seu país, ele não consegue enxergar nenhum progresso na educação. E veja bem, o meu papel aqui não é falar para vocês qual que é a solução para tudo isso. E eu sou um tanto quanto cético com todos aqueles que de fato têm uma solução para para a situação, né, educacional do nosso país. Mas a gente precisa falar sobre esse contexto e procurar pequenas alternativas para que a gente consiga driblar essas questões, primeiro dentro da sala de aula, depois a gente pode partir para o sistema e depois ao nível de uma nação. Mas veja bem, se você é professor e está aqui me assistindo, a mensagem que eu quero deixar para você é que hoje todos nós, né, que estamos tanto inseridos ali no contexto da educação e tudo mais, seja dando aula, seja na equipe de coordenação e tudo mais, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ali cuidar dessas questões emocionais, dessas questões psicológicas, para que a gente se capacite a lidar com o contexto da sala de aula hoje. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes que são professores aí dentro de universidades, dentro de escolas, é que hoje a terapia ela não é mais um luxo, mas uma necessidade de todos aqueles que se propõem a serem os educadores da nossa nação. Porque em um contexto onde o professor ele é vítima ali de violência física, mental, psicológica que seja, é necessário que haja uma intervenção precoce, tanto a nível micro, ali do nível de terapia, quanto ao nível macro, ou seja, uma mobilização mesmo para que a gente consiga enfrentar esses problemas da educação, para que de fato se instaure uma esperança com o futuro educacional do nosso país. Ao mesmo tempo que nós não nos espantamos com notícias como essas, nós não podemos ficar parados. É necessário que a gente, de fato, tome uma iniciativa, se coloque na linha de frente desse problema
e não só ajudemos esses profissionais que educam os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos e por aí vai, mas que a gente consiga propiciar para eles, né, um contexto adequado de maneira emocional, de maneira psicológica, para que eles desempenhem bem o seu trabalho. Bom, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Obviamente, mais à frente eu vou trazer novos vídeos para a gente falar sobre a questão da educação, da liberdade que eu comentei aqui nesse vídeo para vocês. Desde já, eu agradeço pelo seu tempo e peço que, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outros amigos, deixe aqui um comentário, deixe aqui a sua sugestão, o seu xingamento, sua crítica para mim, não importa, mas a gente precisa propor mais debates acerca desse assunto, certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.